Olha só, na esteira de mais um pacotão de erros da arbitragem no Campeonato Brasileiro, eu pensei em como trazer esse assunto aqui para o canal de uma maneira que eu possa contribuir, mesmo que indiretamente, como é o caso desse vídeo, porque para analisar os erros e para analisar a situação da arbitragem no futebol brasileiro tem muita gente com muito mais competência e com muito mais informações, né, de estar vivendo muito mais o Campeonato Brasileiro do que eu, já oferecendo opiniões para você e para mim também que consumo muito dessa crítica, né? Mas a ideia desse vídeo, evidentemente, o meu grão de arroz aqui é trazer a realidade de outra arbitragem que também erra muito, mas que ao menos é profissionalizada há muito tempo e que tem uma estrutura de ponta à própria disposição, né? Eu trago a realidade de como é a vida de um árbitro na Premier League, a Premier League tão endeusada e por muitos motivos com razão, né, colocada como exemplo a ser seguido, mas por outros, acho que é muito mais uma questão da gente ter um pouco esse complexo de vira-latas e achar que tudo que brota aqui é flor a ser colhida, e não é bem assim. A situação da arbitragem, ela é diferente aqui na profissionalização, portanto na preparação desses árbitros, mas ela é em algum grau similar na repercussão e no peso das críticas. A cada temporada que passa, a arbitragem também aqui na Premier League tem sido colocada como o grande vilão. E eu desafio alguém aqui a encontrar alguma competição de futebol hoje em dia em que a arbitragem não esteja no centro da questão dos problemas. Eu acho que isso é um sinal dos nossos tempos também. Em algum grau, em todo lugar existe uma teoria da conspiração, toda torcida se sente perseguida pela arbitragem e aqui não é diferente, tá? Eu te garanto que toda torcida de cada time inglês se sente perseguida pela arbitragem. Isso aí tá muito fácil de acompanhar nas redes sociais, inclusive. A paranoia dentro do Big Six, né, dos 6 clubes mais ricos e mais tradicionais, é de acusações entre si, né? Um acha que o outro está sendo favorecido naquela edição da Premier League em questão, e os outros 14 clubes fora do Big Six juram que existe um favorecimento aos clubes mais ricos como um todo, o que parece muito similar ao que a gente vive no futebol brasileiro, ainda que não tenha um Big Six, né? Essa paranoia coletiva também existe aqui no cenário do futebol inglês. E eu desconfio, olhando para o quadro geral, que a chegada do VAR e a multiplicação das câmeras e dos ângulos, elas tenham vindo, tudo isso veio para sublinhar que o erro faz parte do futebol, que o erro faz parte desse esporte, por mais que a gente tente automatizá-lo com a tecnologia. E a digestão, para mim, dessa constatação, ela foi para outro lado, né? Em vez de entender que o erro faz parte, a gente tem que trabalhar para minimizar os erros, porém encarar os erros como erros, a digestão tem trazido que com quanto mais ângulos e câmeras evidenciando o erro ou a incompetência para aquele lance em questão, na verdade isso tem trazido mais pano para manga para a neurose, para a teoria da conspiração. E olha que, diferentemente do caso do Brasil, não há registrado qualquer caso na história do futebol inglês e ainda mais da Premier League, quando o dinheiro foi se concentrando aqui e segue concentrando-se, não há nenhum caso de corrupção comprovado dentro da arbitragem. Enfim, o vídeo é para trazer um pouco qual é a realidade do árbitro daqui, para a gente ter talvez um exemplo, pelo menos no que tange a preparação, o treinamento e o próprio monitoramento dessa arbitragem, né? E para a gente dar sequência na vida de como é um árbitro aqui na Inglaterra, né? A formação de árbitros profissionais, ela está no colo de uma empresa criada chamada PGMOL, Professional Game Match Officials, que é basicamente dizer árbitros do futebol profissional do país. Ela foi criada lá atrás em 2001, quando a Inglaterra se tornou o primeiro país do mundo a profissionalizar os árbitros de futebol, pelo menos para a primeira divisão do país, tá? Até ali, a Inglaterra era como é o Brasil até hoje, um emprego para o árbitro, entre outros. O famoso Mike Dean,
que é o recordista de jogos da era Premier League, mais de 600 jogos, ele se aposentou há poucos anos, até ali ele trabalhava um pouco como árbitro e um pouco como um funcionário de uma empresa de abater frangos. Assim. Era uma vida muito diferente a que ele teve depois disso. Os salários são muito bons, e daqui a pouco eu já entro nesse ponto. Mas é importante a gente entender que a PGMOL, então essa empresa que é responsável por tudo que tange a arbitragem aqui no país, ela contrata, ela treina, ela desenvolve, ela monitora 162 árbitros e 350 assistentes em todo o futebol profissional inglês, masculino e feminino. E quem é que banca essa brincadeira? As 3 principais entidades de futebol do país. Portanto, a Premier League, os 20 clubes da primeira divisão do país, a FA, que é a Federação de Futebol, e a EFL, que é a organização das outras 3 ligas profissionais do futebol inglês, além da Premier League, que não é da EFL, tem a segunda, a terceira e a quarta divisões. Então essas 3 entidades, elas fazem uma vaquinha ali, muito mais a Premier League do que as outras 2, mas enfim, são elas que bancam a PGMOL para tudo, tá? Para a tecnologia, para o treinamento, para os salários e tudo mais. Para que o vídeo não fique interminável, né, para que seja objetivo e também por entender que a nossa crise brasileira ela precisa começar a ser resolvida na ponta, né, na Série A, para depois a gente ter, no melhor dos mundos, uma ramificação para as outras divisões, eu vou focar aqui, portanto, na Premier League, na primeira divisão do país, tá? A PGMOL ela separa o quadro de árbitros por qualidade. Então tem um grupo de elite, que é o grupo de elite que trabalha na divisão de elite, de 21 árbitros 100% profissionalizados que apitam as principais partidas do país. Portanto, eles recebem um salário base, cada árbitro, isso é uma média, tá? A depender do grau de experiência, do rendimento e tudo mais, a média desse grupo de 21 árbitros que apitam os principais grupos partidas do país, o salário base é de, em média, 180 mil libras por ano. Tá? Fora as taxas por partida, esse é o salário base. Por partida ele ganha ali uma taxa e eventuais bônus por atuações positivas desses árbitros, fora a possibilidade deles toparem convites da UEFA, da FIFA e de outras competições. Esse salário base, para dar uma noção disso dentro da sociedade do Reino Unido, coloca esses árbitros no 1% do topo da pirâmide, tá? Britânica, onde a média salarial é de 30 mil libras anuais. Repito, 180 como salário base médio desse grupo de elite. O que dá o equivalente a mais ou menos 100 mil reais por mês, vai se a gente fizer essa conversão um pouco preguiçosa, mas 100 mil reais por mês colocaria esse árbitro no 0,2% mais rico do país. Pois bem, já temos aqui a convicção de que são árbitros bem pagos, ainda que dentro de um contexto em que eles apitam jogos em que muitos jogadores ganham isso ou mais por semana. Né? Então tem muito jogador da Premier League que ganha o que o árbitro recebe em um ano, em uma semana. Mas são jogos assistidos por torcedores que estão muito mais próximos da média ou até abaixo do país do que o que está acontecendo dentro de campo, mas isso faz parte do futebol em qualquer lugar do mundo. Então temos a profissionalização com um apoio financeiro muito interessante para esses árbitros dedicarem-se exclusivamente a essa profissão. E como que esse árbitro ele é avaliado? O que é um ponto muito importante, né? Acho que no Brasil hoje tem a sensação de que esses erros passam muito em branco e aí, a depender da força política de cada clube, ele deixa de apitar jogos de um clube ou outro, o que não é bom para ninguém. Né? Deveria haver uma central, como a Premier League faz e como a PGMOL faz para avaliar esses árbitros. Esse painel é chamado de Key Match Incidents, basicamente incidentes-chave do jogo, formado por 5 membros, esse painel. Tá? Uma cadeira é da PGMOL, uma apontada pela Premier League e 3 ex-jogadores e treinadores para cada temporada. Eles se reúnem semanalmente, depois de cada rodada, para entender os principais lances, quais árbitros foram bem, quais árbitros foram mal, e ao fim da temporada há rebaixamentos e promoções dentro desse grupo de elite e dos subsequentes. Então o árbitro ele precisa ir bem
seja assistente, seja principal, seja VAR, para ele continuar nesse grupo de elite, para ele continuar sendo parte dos principais jogos, né, do futebol nacional. Tem até uma entrevista, está sendo muito interessante porque o acesso e a comunicação da PGMOL tem aumentado muito para tentar passar para os torcedores um grau de confiabilidade maior para tentar diminuir essa neurose, por mais que não esteja funcionando muito bem, porque a minha sensação é que a cada temporada há mais e mais pessoas achando que o time delas é que está sendo perseguido e tudo mais. A preparação. Os árbitros também vivem uma pré-temporada. Antes dessa temporada eles foram para a Espanha, ficaram acho que 1 ou 2 semanas fazendo treinamentos físicos para tentarem estar bem fisicamente para acompanhar os jogos, mas também para revisarem regras, assimilarem novas recomendações ou até novas regras. Enfim, tem uma pré-temporada desses árbitros. Os treinamentos são bissemanais também para acompanhar o grau físico dessa arbitragem e o grau técnico também. Recentemente, essa organização criou um programa de formação de árbitros e assistentes com foco no aumento da diversidade do grupo de árbitros, diversidade de raça, de gênero, de localidade. Os principais árbitros hoje são do norte do país, o que deixa torcedor neurótico se o árbitro é de lá, porque ele torce para um time de lá, e aí a pessoa acha que o árbitro não vai conseguir separar o que é emprego e o que é coração na hora de apitar. E talvez se você tiver árbitros mais espalhados de diversas localidades do país, esse grau de neurose ele pode diminuir. Eu acho um pouco otimista, mas enfim, é uma preocupação importante. Tem 2 anos que o chefe principal dessa organização, dessa central de árbitros da Inglaterra, da PGMOL, é o Howard Webb, que você deve lembrar que apitou aquela fervorosa final da Copa de 2010 na África do Sul entre Espanha e Holanda. Ele não viu, por exemplo, aquele cartão vermelho claro para o Nigel de Jong, acho que num pé alto contra o Xabi Alonso, se não me engano. Enfim, se tivesse VAR ele teria visto. Ele é o cara, o grande comunicador, o grande porta-voz desse grupo, já tem 2 anos por aqui, e ele tem tentado melhorar esse ponto da comunicação, inclusive tendo um programa analisando os lances-chave, para quem quiser consumir pode ver, inclusive indo para os principais canais e programas de TV do país para ser exposto a críticas e para tentar passar a versão oficial da organização. Eu acho que são decisões importantes, tá? Também com divulgação de áudio da cabine, com uma tentativa de fazer com que as decisões, principalmente do VAR, sejam comunicadas de maneira mais clara para quem está no estádio, que muitas vezes fica num ponto cego danado. Isso tem melhorado, mas em contrapartida, repito, a digestão não tem sido positiva. As crises aqui são muito grandes. 2 anos atrás o Forest chegou a publicar uma nota oficial, o que é um absurdo, talvez não tanto para o futebol brasileiro, mas para cá de sugerir que o árbitro errou contra o Forest no jogo contra o Everton, porque ele torcia para um time que estava concorrendo com o Forest para fugir do rebaixamento, que era o Luton Town. Enfim, o tribalismo está cada vez maior, tá? Está cada vez maior por aqui. Porém, de acordo com aquele painel independente que eu falei, o acerto da arbitragem da Premier League na temporada passada foi de 97,5%. É claro que esses 2,5% fazem muito mais barulho e vem muito em lances capitais. Os erros do VAR caíram da temporada 23-24 de 31 para 18 em 24-25. É uma queda percentual muito grande. E a média de duração das revisões por VAR caiu de 1 minuto e 16 segundos na temporada 23-24 para 39 segundos em 24-25. Então eles estão tentando diminuir o número de intervenções do VAR, os erros, evidentemente, e as durações dessas revisões e a comunicação dessas revisões para quem está no estádio e o monitoramento de por que aquele erro aconteceu, por que não acha que foi erro, e, enfim, o processo por trás das decisões. Essa comunicação tem sido passada por essa organização em programas de TV, em próprios programas produzidos pela própria PGMOL. Enfim, eu acho que é um caminho, tá? Então, que eu estou tentando mostrar aqui. Ainda que, repito,
eu ache que a gente vive numa era em que a desconfiança e a neurose está cada vez maior com tudo na vida, e o VAR piorou um pouco essa sensação, até pela promessa de erro quase zero. O erro não é quase zero, ainda que seja muito pequeno, 2,5% no caso da Premier League, da temporada passada. Eu acho que a gente pode se inspirar em da onde que vai sair o dinheiro, mas para isso precisamos criar uma liga, então tem que dar um passo anterior para poder dar esse passo depois. Profissionalizar, pagar bem os árbitros e melhorar a comunicação. Eu espero que a CBF faça isso, eu espero que a liga que seja criada, seja para qual lado for, ela também tenha isso em preocupação, em um grau de importância muito grande, porque no fim das contas, cara, por mais que seja os artistas do espetáculo sejam jogadores, para a arte acontecer tem que ser bem arbitrado. E a gente, enquanto imprensa, e a gente, enquanto público, também tem que melhorar a nossa compreensão de que, primeiro, o erro faz parte do futebol e tentar diminuir esse tribalismo e essas desconfianças e não fazer com que essa neurose seja ainda mais alimentada. É meio que falar com a parede, esse último ponto, eu acho muito difícil, ainda mais com cada vez mais canais de mídia que são mais torcedores do que profissionais, do que eu tento fazer por aqui, muitos outros tentam. Mas enfim, existe um caminho, dá trabalho, custa dinheiro, é preciso investimento, é preciso ter uma organização centralizada com essa preocupação. Não adianta ser apenas uma aba dentro de tantas preocupações de uma federação, por exemplo. Mas acho que o caminho está aqui. Ainda que a colheita não tenha chegado na Inglaterra em termos de compreensão e de digestão de todos esses esforços, eu acho que tem um passo aqui que tem um mapa que dá para a gente se inspirar sem qualquer viralatismo. Eu acho que isso aqui é o mínimo do mínimo, porque a profissionalização, o treinamento, o monitoramento, promoção e rebaixamento de quadro de árbitros, diversidade, tudo isso aqui a gente pode se inspirar, porque eu acho que é um caminho interessante. Vai demorar, mas para ter resultado a gente precisa começar, e não me parece que essa discussão tenha sido... É melhor debater isso aqui do que ficar debatendo o erro do fim de semana passado, ou o do próximo, ou do seguinte, porque eles virão. Muito porque isso aqui não acontece.